uma satisfação para a ABRE, para a Associação Brasileira de Embalagem, participar dessa entrevista. É muito importante para nós podermos colocar a indústria de embalagens mais próxima do e-commerce Brasil. Muito importante nós podermos criar essa ponte para que a indústria dialogue com toda a cadeia e possa não só atendê-la em suas necessidades, mas como possa também entender as suas demandas, para que a indústria evolua e traga soluções de acordo com as novas soluções que são demandadas no mercado. Quando a gente fala na qualidade das embalagens, a indústria de embalagens é uma indústria altamente tecnológica. É uma indústria calcada em ciência de materiais, em processos, em precisão de processos, em alta tecnologia, para que essas embalagens possam processar aquelas matérias-primas, produzir as embalagens numa escala industrial para atender uma cadeia de abastecimento de uma sociedade como no Brasil, né, mais de 200 milhões de habitantes. Então, como fazer com que os produtos essenciais cheguem até toda essa população, como que elas atendem aos diferentes anseios dos consumidores. Então, a embalagem ela já tem que atender com precisão a toda essa complexidade que é você atender e abastecer uma sociedade. Então, o primeiro olhar é a embalagem em si. Qual é a tecnologia, qual é a estrutura e o material de embalagem que você vai demandar para o seu produto. Primeiro, calcado no produto em si. Qual que vai garantir a sua preservação, qual que vai garantir a sua eficiência na distribuição, uma eficiência de preservação, mas de custo também, sem dúvida nenhuma. Qual que vai garantir a melhor visibilidade ou apresentação do seu produto no momento da venda e, sem dúvida nenhuma, qual que vai entregar a melhor conexão com o seu consumidor. Qual que é aquela embalagem que vai proporcionar para o seu consumidor perceber os valores da sua marca e da sua empresa. Qual que é aquela que tangibiliza todos os seus valores para o consumidor. E a partir daí, sim, buscar qual que são os fabricantes, os fornecedores de embalagem que oferecem aquela estrutura e até aquela tecnologia. E entender qual é o leque de clientes, como que essa empresa segue a legislação, como que essa empresa olha para os critérios de inovação, como ela investe e aprimora continuamente os seus processos, como essa empresa olha para os quesitos de sustentabilidade, como ela aplica internamente, como ela aplica isso naquele produto que ela está fabricando, como que essa empresa olha para os seus colaboradores, né? Qual que é a sua equipe, qual que é esse ambiente que ela oferece e, sem dúvida nenhuma, quais são os seus padrões de qualidade. Esse aumento ele acontece de acordo com o setor ao qual essa embalagem se destina. Então a gente tem no Brasil 70% em média da produção de embalagens voltada para atender as cadeias de abastecimento, de consumo e abastecimento, como alimentos, bebidas, cuidados pessoais, produtos de limpeza, produtos farmacêuticos, por exemplo, entre outros. Mas esses produtos de abastecimento demandam a grande parte das embalagens e como foi a sua reação nesse momento de pandemia? Os produtos alimentícios, aqueles voltados principalmente para o preparo do alimento em casa, tiveram um aumento de demanda de uma forma geral. Então nós estamos falando, lógico, de um leque muito amplo de produtos que compõem o setor de alimentos no Brasil, mas foram produtos que cresceram e tiveram demanda. E muito interessante ver como, por exemplo, produtos, insumos para preparar alimentos no lar, como o fermento do pão, como a farinha, algo que desabrochou durante esse momento de pandemia. E com isso as embalagens que atendem esses setores também. O setor de limpeza doméstica cresceu muito, se desenvolveu, a gente viu marcas ampliando seu portfólio para atender uma demanda bastante importante da sociedade, buscando a higienização do lar e de todos os pontos de contato com o mundo externo e possivelmente com o vírus. Nós vimos o setor de cuidados pessoais também crescendo no que se diz respeito, por exemplo, a sabonetes líquidos, a sabões, a shampoos, até a pastas de dentes. Mas outros setores tiveram um desempenho diferente. Então, claro, o setor de maquiagem sentiu, o setor de perfume sentiu, o setor de batom, logicamente, no momento em que a sociedade passou a usar máscara, sentiu bastante. Então, é muito interessante ver como a indústria de embalagens reage de uma forma muito próxima aos setores de consumo e que isso também está atrelado a esse comportamento que a sociedade passou a assumir nesse momento.
Um olhar também importante veio para o e-commerce. O e-commerce trouxe o crescimento, sim, uma demanda de embalagens de transporte. Então, em grande parte das vezes, caixas de papelão ondulado, em outras vezes, algum envelope. Então, de uma forma geral, a indústria que atende o consumidor manteve um desempenho da sua produção, mas a indústria que atende, por exemplo, o food service, essa alimentação fora do lar, sofreu bastante com a parada dos restaurantes, né, desses ambientes de food service de uma forma geral. Então foram diferentes desempenhos. No geral, a indústria vai ressentir sim esse momento de pandemia, mas os setores que atendem o consumidor continuaram crescendo. A empresa precisa buscar eficiência em todos os processos para ser competitiva, para se manter no mercado e poder atender os seus clientes de forma competitiva. E o lixo é um erro desse processo. O lixo é custo, o lixo é desperdício. Então, de fato, dentro de uma empresa, esse olhar para o desperdício, para a perda, ele acontece de uma forma bastante precisa. Mas eu entendo que essa pergunta vai além. Eu entendo que essa pergunta está buscando, na verdade, entender como que a empresa ajuda a sociedade a gerar menos lixo. E aí, de fato, a empresa cada vez mais tem buscado olhar para o seu papel em ajudar a sociedade a gerar menos lixo. Então, há sim muita pesquisa, olhar para a ciência de materiais, de processos, de como é possível otimizar as estruturas das embalagens, garantindo que aquela embalagem preserve um produto, que ele não se decomponha, que ele não se estrague. Por exemplo, um alimento que percorre um processo de distribuição no Brasil, um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, uma grande variação de temperatura e de umidade ao longo do país. Então, como preservá-lo? Como fazer com que esse produto chegue em segurança para o consumidor, de forma inviolada, com as informações necessárias, com a segurança no manuseio, ou seja, com todas as propriedades que aquele produto precisa oferecer. Sim, continuando, ele existe. O ecológico, ele também é econômico. Isso está muito ligado à eficiência de uma empresa, a uma eficiência de uma sociedade, à eficiência do uso de recursos naturais, mas justamente não oferecendo a perda daquele produto. O consumidor não vai ao supermercado comprar uma embalagem vazia. Ele vai ao supermercado ou a uma farmácia quando ele demanda um produto, ele tem uma necessidade de um produto. Então ele precisa ter acesso a ele com a segurança, com informações e com essa qualidade. Mas ao mesmo tempo, sim, a gente precisa como sociedade evoluir em outras formas de ter acesso a esses produtos de uma forma eficiente no uso dos recursos naturais ou quem sabe na revalorização e reinserção desses recursos num processo produtivo. Então um caminho hoje é a economia circular, que traz tanto um olhar para a durabilidade, produtos que durem mais, tenham uma vida mais longa e que com isso não precisam ser trocados com frequência. Produtos que passam a ser oferecidos como um serviço. Então, um caso muito emblemático é o filtro de água, que passou a substituir a compra de água engarrafada, por exemplo, em escritórios ou até em residências. Né? Hoje, até, por exemplo, o sabão em pó, que oferece uma lavanderia como um serviço para o consumidor lavar a sua roupa. Então, há uma substituição na forma de uso daquele produto. Um terceiro critério da economia circular, o reuso. Como que essa embalagem pode ser reutilizada? Tanto no sistema industrial, então recentemente todo o setor de refrigerantes ampliando a sua gama, o seu parque de embalagens retornáveis que voltam para um processo de lavagem de invase do produto para voltar para o consumidor, ou outras alternativas onde essa embalagem possa ser reutilizada, e isso vai crescer muito com o processo de tecnologia.